julgamento tem a ver com os homens. A gente não sabe o que acontece entre um psicopata, um deficiente nesse nível e Deus. Agora, por exemplo, só como ilustração, Jesus morreu numa cruz entre dois malfeitores. Todos dois socialmente eram malfeitores. Do ponto de vista do código de criminal, eles tinham transgredido. Mas tem um deles com uma atitude extremamente não empática e psicopática. E ainda com aquela picardia maligna. Ele vira para Jesus quase que nos estertores e solta aquela piada da perversidade mesmo. Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós também. Aí o outro, que também era incidente em vários crimes, mas não tinha aquele espírito, e tinha feito mal, mas tinha algo ainda dentro dele para virar original. Aí ele olha e repreende o outro e diz: tu nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque estamos pagando o que os nossos atos merecem, mas esse nem o mal fez. Aí virou para Jesus e disse: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Ele pensava que seria um reino que ainda viria. Aí Jesus disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Mas... Aí isso dá a volta em todas as éticas, em todas as religiões. Isso relativiza todos os nossos absolutismos, porque a lei humana tem que ser aplicada sobre o transgressor, mas não significa que o transgressor da lei humana não tenha a chance de ver e de se arrepender e da mudança quântica instantânea. O cara abraça o recíproco dele, como na física quântica, explode uma nova criatura assim, just like that. Ele quis dizer que só desse cara ter falado dessa forma, ele já estava no reino. Ele estava arrependido. Nós estamos pagando o que os nossos atos merecem. Era um cara sem nenhuma autopiedade, autovitimização. Ele falou: eu fiz errado mesmo, e eu sei que fiz. Aquela confissão é um arrependimento da pesada. Deus está aqui morrendo a nossa sentença, com a nossa sentença, sendo julgado por aquilo que nos cabe. Ele está levando sobre si a nossa iniquidade e o nosso pecado. Aí ele olha e ele vê bondade, ele vê misericórdia, ele vê o carinho do amor de Deus unilateral por ele. Porque nós não amamos a Deus, ninguém nunca amou a Deus antes, ele sempre nos amou primeiro. E tudo que acontece na vida da gente é graça, que é favor imerecido. Eu não fiz nada para merecer ser transformado. Por algum mistério de Deus, ele disse: eu vou te mostrar como você vai me amar e amar sofrer por mim. Você vai conhecer e você vai divulgar. Ele me chamou para ser um Jesusinho dele, como ele quer que todo mundo seja. Não é nada especial. Agora, quem quer que ouça essa voz, abra o coração, porque esse é o dia da oportunidade, é o dia da visitação. Então, eu não preciso de muita coisa para saber que você é um rapaz, é um homem do bem. E você é perfeito? Não. Tem seus defeitos? Tem. Tem coisas a aprender? Todos nós temos. Tem coisas a serem mudadas, transformadas? Eu também. Mas não tem que embabacar, não tem que ficar idiota, não tem nada disso. É possível que isso tudo aconteça num ser humano que não anda enganável pelo mundo. Ao contrário, o teu discernimento da vida até aumenta. Você enxerga mais profundo. Mas você também não julga, você não separa o joio do trigo. Quando você me disse já 3 vezes que você tem grande dificuldade em julgar qualquer coisa nesse sentido, eu aqui no meu coração dei graças a Deus. Porque se você sentasse aí
e dissesse: esses aqui não são homens de bem, aqueles ali são os homens de bem, e tal, eu ia dizer: meu Deus, esse cara está cego. Mas como você não sabe, isso é tudo em teu favor. Porque uma é a lei dos humanos que tem que haver para haver ordem mínima na Terra. Outra é a lei daquele que escrutina os corações, que conhece as dinâmicas psicológicas, os traumas parentais, pai, mãe, os choques em família, as rejeições, os desprezos, tudo isso que também criaram um eu falso, um self maquiado, cheio de respostas que não eram necessariamente as que você daria se nada tivesse acontecido com você, se você não tivesse sido traído diversas vezes tentando ser fiel, você não teria se tornado uma pessoa toda espinhosa, defensiva, de modo algum. Então, quando as manifestações corpóreas vão cessando na gente, o nosso eu profundo começa a eclodir. É por isso que eu creio que muita gente se converte depois de morta. O médico dá o atestado de óbito, mas o teu cérebro fica funcionando minutos ainda, que são minutos eternos, porque a eternidade não é temporal, ela é atemporal. A vida eterna não é uma vida sem fim. Isso é imortalidade no espaço-tempo. A vida eterna é a qualidade da vida de Deus no espírito do ser humano. Isso não é medido por espaço-tempo. E aí o cara tá ali, dado como morto, viaja, faz a viagem toda, volta sem trauma de pai, de mãe, de avô, de nada, ele puro enxerga ele próprio. Aí o coração se arrepende e ele diz: meu Deus, o que é isso? Eu quero Deus, eu quero vida, eu quero amor. E ele é abraçado por esse amor, porque esse pai nunca não abraçou ninguém. Ele abraça até os que não sabem dele. Quanto mais aqueles que reconhecem alguma coisa. E eu creio que esse fenômeno da comunicação de Deus com os homens não tem nada a ver com religião, com pregação, com cultos, muito menos com frequências à igreja. Deus está falando com a gente o tempo todo, o dia inteiro, cara. Tudo que acontece. Tem palavra de Deus se você tiver a capacidade de ouvir, de meditar, de perceber e de não sair correndo precipitadamente contra o que aconteceu. Pensa primeiro, sente primeiro. Todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que querem andar segundo o propósito de Deus na vida. Tudo, até a coisa mais horrível, se você é um ser dessa natureza, você vai ver mais adiante que aquilo te salvou. Te salvou daquilo que você achava que não podia perder, que era o maior bem, que era o melhor amor, que era isso e aquilo. Você dá um tempinho, olha para trás e diz: uau, obrigado, porque eu fui salvo daquilo ali. Fui salvo do melhor emprego, que podia fazer de mim o maior babaca, ou de qualquer coisa. Não necessariamente tem que ser assim, eu só estou dando exemplos aleatórios. Eu estou dizendo a partir da minha vida, de tudo que eu observei na minha existência e daquilo que eu observo na vida de milhares de pessoas. E sei com certeza que é assim. Se tivesse a vontade da prática de Deus, do Evangelho, de Jesus, do Cristo em ti, não tem como você errar o caminho. Necessariamente eu preciso estudar o Evangelho, ou eu posso sentir simplesmente por ser um ser humano já estar conectado com essa energia? Olha, todo aquele que ama tem o Evangelho dentro de si, porque o Evangelho de Jesus é amor. Ele descreve uma certa anatomia do amor mínima para você entender, mas o apóstolo João diz que aquele que ama procede de Deus, conhece a Deus. Aquele que ama é de Deus, porque Deus é amor.
Então, houve pessoas que nasceram antes de Jesus ensinar o caminho da vida, que é o Evangelho, mas que praticaram. Eles andaram, como Jesus diz, não me conheceram, mas andaram nos meus passos. E eu tenho essa esperança certa dentro de mim, de que existem coisas extraordinariamente maravilhosas acontecendo agora no coração de gente na China, no Japão shintoísta, na Índia dos milhares de deuses. Só para dar um exemplo, para mim o maior cristão do século XX foi Mahatma Gandhi. Aquilo ali era um crente da pesada, e aí ele aprendeu aquela atitude dele lendo os evangelhos. Quando ele morava na Inglaterra, estudando direito e tal, ele teve acesso e leu, e a vida dele mudou. Mas ele disse: eu não vou me tornar um cristão, eu só quero andar no caminho de Jesus. Aí quando perguntaram a ele, bem mais tarde, se ele cria em Cristo, Jesus, ele disse: sim, claro que eu creio em Jesus, é só o que eu busco fazer. É andar no caminho dele. Em Jesus eu creio, em Cristo eu creio, eu só não creio no vosso cristianismo. Mas em Jesus, meu Deus, se o cara trouxer um mínimo de amor no coração, quando ele encontra Jesus dizendo que o feliz é o ensinável, que aprende sempre. O feliz é o empático, que não tem temor de derramar lágrimas de solidariedade. Está lá em Mateus 5. Que o feliz, o bem-aventurado, é aquele que tem fome e sede de justiça, que acha que dá para melhorar a terra, a vida, o planeta, que luta por isso. Que o feliz é o construtor de pontes, é o pacificador, que une os separados, que diminui os esforços, que aproxima pessoas. Esses serão chamados filhos de Deus. Ele diz que o feliz é aquele que é perseguido pela prática da justiça. Então, mesmo que você sofra, se sofrer praticando a justiça, você vai ser tomado por uma felicidade que a verdade traz ao coração, e não por amargura. Se você tiver amor no coração, se tiver só a vingança, você é filho do justicismo, que é a amargura. Mas a justiça que nasce do amor não amargura ninguém. Aí ele vai dizendo: e vocês serão mais felizes ainda quando, por causa do meu nome, vocês forem perseguidos. Nesse dia, alegrem-se e regozijem-se, vocês estão tendo o privilégio que os seres humanos mais importantes da história tiveram, e alguns deles viveram em grutas, em lugares inexpugnáveis, inatingíveis, escondidos, apedrejados, cerrados pelo meio. Vocês estarão na companhia dos profetas. Então, não se amargurem, levantem a cabeça, exultem em Deus e sigam. Aí ele vai dizendo: vocês são o sal da terra, vocês estão aqui para dar gosto à vida. E o sal não tem que aparecer. Um sal que aparece não está fazendo bem a coisa alguma. Ele vai virar um monturo, é sal no saleiro, sem botar na comida. Então, quando ele usa essa expressão, ele está dizendo: vocês estão aqui para serem preservadores, porque o sal naqueles tempos pré-geladeira era o grande preservador. Vocês estão aqui para dar gosto, e vocês estão aqui para provocarem aquelas ardências que curam. Você às vezes bota o sal numa ferida e sofre uma ardência enorme, mas tem um poder antisséptico ali que vai no fim te curar. Vocês são o sal da terra, vocês são luz do mundo. Pratiquem as obras da luz, sejam filhos da luz. Aí ele vai dizer, acabando com a hipocrisia: quando vocês quiserem falar com Deus, entrem no quarto, falem sozinhos, em secreto, ele habita o coração. Quando perguntaram onde era o lugar que se devia adorar, se em Jerusalém ou no Monte Gerizim, na Samaria, ele disse: nem aqui nem lá, em lugar nenhum, é no coração. Deus é espírito.
Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. São esses que Deus procura para serem os seus adoradores. Aí ele vai: fujam da hipocrisia, façam o bem de maneira tão discreta que a mão direita não saiba o que a esquerda fez. Não entrem nesse espírito de jactância da bondade, que é a grande denúncia de Nietzsche em quase todos os livros dele. É aquele ódio que ele tinha pela piedade cristã estereotipada, tudo mais. Ele, filho de pastor, né? Deus morreu quando o pai dele morreu, foi sepultado no cemitério da igreja, atrás da igreja. Primeiro morreu o irmão, foi um baque. Aí quando o pai morreu e o sino badalou, ele diz: ali Deus morreu com meu pai. E eu só via o resto, era a maldade da piedade dos cristãos, que vestiam aquelas máscaras de piedade e eram perversos. Então Nietzsche é um cara que eu compreendo por inteiro e dou razão total a ele, porque para mim é uma leitura que eu faço mais a partir da história da vida dele e da psicologia que ele desenvolveu, a partir das suas próprias amarguras. E foi um cara tão honesto que enlouqueceu no seu desespero de encontrar significado. E a última coisa que ele perdeu foi o amor da mulher que ele queria, e acabou se casando com o melhor amigo dele. E aí ele tinha uma foto dos três, e ela chicoteando os dois como se eles fossem cavalos, lá em Turim. E ele tinha aquela foto. Aí quando ele volta a Turim, muito tempo depois, com a irmã, ele vê um cara chicoteando um cavalo, e aí ele surta e nunca mais volta. Mas é um cara que eu admiro, foi honesto com a angústia dele até o fim. E tudo que ele falou sobre o cristianismo era verdade. Não era verdade sobre Jesus, porque ele misturava Jesus com o cristianismo o tempo todo. É engraçado que a frase dele virou o lema dos ateus, né? Deus está morto. Está morto. E tu faz a interpretação ao contrário disso. Para mim é o contrário, não é? Aquilo ali é a alma dele que se desesperançou, que se desengravidou de qualquer esperança vinculada ao cristianismo. E Deus, o cristianismo e Jesus para ele eram mais ou menos a mesma coisa. Ele não teve o privilégio de distinguir uma coisa da outra. Ele não entendeu que ele tinha se desvencilhado da religião, e não de Deus. E não de Deus. Mas foi o fato de tentar se desvencilhar de Deus na religião que gerou aquela angústia de loucura nele. Tem alguma questão aí? Eu vi que tu